Jesus ressuscitou e por isso estamos alegres. A palavra daqueles homens com roupas brilhantes como o sol continua ecoando nas nossas vidas, na nossa caminhada, na nossa comunidade de fé e pelo mundo afora. Porque vocês procuram no meio dos mortos. Quem está vivo, ele não está aqui. Ressuscitou, ele vive. Eu convido irmãos e irmãs a abrirmos nossas Bíblias em Lucas, capítulo 24, versículos 1 a 12, que diz: no primeiro dia da semana, bem de madrugada, as mulheres foram ao túmulo de Jesus, levando os perfumes que haviam preparado. Encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar, não encontraram o corpo do Senhor Jesus e ficaram sem saber o que estava acontecendo. Nisso, 2 homens com roupas brilhantes pararam perto delas. Cheias de medo, elas olhavam para o chão. No entanto, os 2 homens disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se de como ele falou quando ainda estava na Galileia. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar no terceiro dia. Então as mulheres se lembraram das palavras de Jesus, voltaram do túmulo e anunciaram tudo isso aos 11, bem como a todos os outros. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as outras mulheres que estavam com elas contaram essas coisas aos apóstolos. Contudo, os apóstolos acharam que eram tolices o que as mulheres contavam e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantou-se e correu para o túmulo. Inclinou-se e viu apenas os lençóis de linho. Então voltou para casa, admirado com o que havia acontecido. Amém. Ele não está aqui, ressuscitou, e essa é razão para a nossa alegria. Alegrai-vos no Senhor. A alegria no Senhor, a nossa força é. Irmãos e irmãs, como estamos caminhando ao longo dessa semana, desde o domingo de Ramos, em que rememoramos essa chegada de Jesus em Jerusalém, montado no burrinho, expressando que o seu reinado é de humildade, que o seu reinado é de serviço, e rememoramos aqui na quinta-feira o lava-pés, confirmando mais uma vez a sua proposta de humildade, de serviço, de compaixão. E essa jornada culmina na cruz e na ressurreição. Na cruz, Jesus se entrega por inteiro. Aquilo que ele dizia que amou até o fim, aquilo que ele dizia: amem uns aos outros assim como eu vos amei, aquilo que ele dizia que o amor maior é dar a vida pelos seus amigos, é dar a vida pelos outros, e que ele representou isso com vários gestos ao longo de sua caminhada. Na cruz foi a expressão maior dessa entrega por inteiro, porque na cruz Jesus não temeu o sofrimento, nem a dor, nem todas aquelas forças de morte que se colocaram diante dele. Ele não recuou, ele não fugiu da sua missão, mas amou até o fim e deu a sua vida por nós na cruz. Mas a cruz não foi a parada final. A cruz não foi o fim da missão de Jesus, do seu testemunho
da sua missão. Nada foi capaz de deter a missão amorosa de Jesus. Nem o poder do Império Romano, nem o poder do templo e das lideranças religiosas que controlavam o templo e a partir do templo controlavam ou exploravam o povo, nem a multidão que se deixou manipular, nem a traição de Judas, nem o recuo de Pedro, nada deteve Jesus em sua missão. Maior que o poder do Império Romano, que controlava suas colônias, Israel era uma delas, maior que o poder dos doutores da lei, os sacerdotes, os fariseus, que controlavam o poder religioso, político e econômico em Israel, maior que a multidão que num dado momento louvou Hosana, mas num outro momento disse crucifica-o pela influência das lideranças religiosas, ou até por duvidar da proposta desarmada de Jesus, uma proposta de um reino que não se sustenta pela força, pela violência, pelo autoritarismo, pela injustiça, pela mentira e pelo poder das riquezas. Muita gente desconfiou desse reino pregado e vivido por Jesus. Mas como assim? O próprio Paulo fala, escândalo para os judeus. Para muitos, a proposta e o reino encarnado por Jesus era um escândalo. O Filho de Deus, o Rei dos Reis, numa cruz, sem um exército ao seu redor, sem lideranças religiosas ao seu redor, sem o templo ao seu apoiando. Como assim, rei? E assim crucificaram Jesus, e assim zombaram de Jesus, torturaram e mataram. Mas maior que o poder, os podres poderes humanos, poder do imperialismo, poder da manipulação religiosa, poder da acumulação das riquezas e dos tributos pesados que Roma colocava sobre suas periferias e colônias, maior que o titubeio de alguns discípulos, maior que o abandono das multidões que Jesus tanto serviu, maior que tudo isso foi o poder e o amor de Deus. Por isso, ao terceiro dia, irmãos e irmãs, a ressurreição subverte todos esses poderes. É a expressão da revolução de Deus que faz novas todas as coisas e que faz com que aquele que foi desprezado, morto, violentado, injustiçado, que esse se levante e saia daquele túmulo e lá não mais foi encontrado. Jesus ressuscitou, e ali não foi só a vitória da vida de Jesus, é a vitória da vida, como nós falamos e refletimos tanto, não é? Essa expressão que sintetiza tão bem a Páscoa, a ressurreição de Jesus, a vitória da vida sobre a morte. Mas ali não foi a vida apenas de Jesus que venceu. Junto com Jesus, a vitória da vida enquanto dádiva de Deus é quem vence. E não qualquer vida. A vitória da vida em Jesus é uma vitória de uma vida transformada. É a vitória da vida na humildade e no serviço. É a vitória da vida na paz desarmada. É a vitória da vida na verdade e na justiça. É a vitória da vida na partilha, na compaixão e na solidariedade. A vitória da vida em Jesus é a vitória do reino de Deus. É o triunfo feliz da vontade de Deus na história. É isso que nós celebramos quando falamos em vitória da vida. E a vitória da vida, que também é a vitória sobre o pecado, é um legado que ficou para nós. Um legado que fica para nós. Porque aquela ressurreição foi, em primeiro lugar, consolo para os que choravam a morte de Jesus. A ressurreição de Jesus foi a oportunidade em que Ele primeiro consolou
aqueles e aquelas que caminharam com ele e viviam a dor do luto, a dor de ver o seu mestre maltratado e morto de uma forma tão perversa e injusta, a dor daqueles que acreditavam que Jesus era o rei. E Jesus, quando ressuscita, a primeira coisa que ele traz é consolo aos enlutados e enlutadas, é enxugar as lágrimas dos que pranteavam a perda do seu mestre de uma maneira tão maldosa e injusta. A ressurreição é consolo, irmãos e irmãs, e continua sendo consolo para nós quando perdemos os nossos entes queridos, consolo para nós diante da morte, da nossa finitude. A ressurreição continua sendo consolo, abraço, alento e força para que possamos soerguer, força para que possamos nos levantar de novo e prosseguir, como foi para os discípulos e discípulas. Primeiro para as mulheres, e é importante destacar isso, as primeiras testemunhas da ressurreição foram as mulheres. E vejam, naquele tempo, as mulheres não eram aceitas como testemunhas nos tribunais. As mulheres não tinham o reconhecimento do testemunho público, fazendo das mulheres as primeiras testemunhas. E isso é também uma solapada, mais uma vez, naquela estrutura patriarcal e machista daquele tempo, como é para nós hoje. As mulheres não podem ser silenciadas, na igreja nem na sociedade. As mulheres foram as primeiras a testemunhar a ressurreição de Jesus, a vitória da vida. Além disso, irmãos e irmãs, além de consolo e força para soerguer os caídos, a ressurreição também é fonte e rocha da nossa comunhão. A partir desse encontro com Jesus ressurreto, aqueles e aquelas que iam se dispersar, chorosos, iam desistir da missão diante daquele momento de tanta dor, de desalento, quando encontram Jesus, se encontram novamente uns com os outros. A ressurreição faz com que não se dispersem, mas que continuem juntos e juntas. A ressurreição é fonte e rocha de comunhão, de permanecer reunidos e reunidas em torno da presença viva de Jesus. E quando nós pensamos nisso, irmãos e irmãs, que a ressurreição é fonte e rocha da comunhão daqueles primeiros e primeiras cristãos e cristãs, continua sendo para nós hoje. Nós estamos aqui reunidos porque Jesus ressuscitou e Ele está aqui conosco, e esse testemunho da ressurreição atravessou gerações e nos alcançou e nos reuniu nessa família ampla dos filhos e filhas de Deus, daqueles e daquelas que seguem Jesus, o ressurreto. E essa comunhão que é para nós aqui, nesta igreja local, por exemplo, ela se estende no nosso presbitério, ela se estende na nossa Igreja Nacional Presbiteriana Unida, ela se estende na nossa família cristã, como podemos caminhar juntos com irmãos e irmãs de outras denominações, ainda num tempo em que há tanta rivalidade entre as igrejas, há ainda hostilidade entre as igrejas, muitas vezes, seja entre igrejas evangélicas, seja entre evangélicos e católicos. Nesse contexto, Jesus nos chama à unidade na diversidade. Não precisamos abandonar nossas identidades denominacionais, mas podemos nos reunir, experimentar comunhão no Jesus Cristo ressurreto, como experimentamos aqui, em especial na quinta-feira, quando essa comunidade abriu as suas portas para acolher o grupo que peregrinou pelas ruas da Cidade Baixa e acolheu aqui irmãos luteranos, luteranas, católicos, batistas, anglicanos, todos juntos, reunidos em torno desse Jesus que lavou os pés dos seus discípulos e continua a lavar os nossos pés e a nos chamar
a lavar os pés uns dos outros, a viver em comunhão, o serviço, a solidariedade. E que bonito que experimentamos isso aqui na nossa igreja e na caminhada desde a Trindade, passando por aqui até a igreja anglicana no Largo da Papagaio. E essa comunhão que a ressurreição de Jesus nos traz também extrapola fronteiras, irmãos e irmãs. E eu quero compartilhar aqui duas pessoas, uma do outro lado do planeta, do Oriente, que é a querida pastora Makiko, que nos enviou mensagem através da internet, dizendo: aqui à distância eu participo e experimento dessa comunhão com vocês. E a nossa irmã Mary Frankhauser, esposa do irmão John Frankhauser, lá dos Estados Unidos, da igreja de Spokane, também através da internet, vendo esses registros dessa semana, nos disse: nós participamos daqui dessa mesma comunhão com vocês, na presença e experiência do Jesus Cristo ressurreto. Ressurreição é comunhão, irmãos e irmãs. Como diz o cântico, não existem mais barreiras em meu ser. A ressurreição de Jesus derruba barreiras e nos reúne em torno desse amor maior, que é o amor de Deus. A ressurreição também, irmãos e irmãs, é fonte e rocha da nossa missão. Aqueles discípulos e discípulas que se encontraram com Jesus ressurreto, além de continuarem juntos, continuaram na caminhada dos passos de Jesus. Eles não voltaram para a vida antiga, não voltaram a ser apenas pescadores de peixes, não voltaram apenas a cuidar da sua vida e se adaptar àquela lógica de poderes que estava ali estabelecida em Israel e viver uma vida como sempre foi, não. Eles permanecem juntos para continuar uma vida nova, para continuar uma vida segundo o reino de Deus, segundo o testemunho de Jesus. Ressurreição é fonte e rocha da missão que continua, a missão amorosa deste Deus que se revelou em Jesus e que nos chama a dar continuidade. Nós não estamos aqui apenas para nos adaptar e nos conformar às realidades de morte do nosso mundo. Os discípulos e discípulas não se conformaram com aquelas realidades de opressão, de pecado, de injustiça que estava ali na vida que eles viviam, no contexto em que eles viviam, não. A partir da ressurreição, eles continuaram juntos e continuaram a espalhar a mensagem do reino de Deus, a mensagem de que a vida vence a morte, que a beleza vence o mal. E isso fica para nós também hoje, irmãos e irmãs. A ressurreição de Jesus nos faz permanecer inconformados com as realidades de violência, de injustiça e morte do nosso tempo. Não vos conformeis com o século presente, anunciava Paulo. Por isso, irmãos, quando falamos que Jesus venceu o pecado e o mal, nós precisamos ter olhos iluminados pelo Espírito Santo para olhar de uma forma muito concreta sobre o que isso significa hoje no nosso tempo, para que a ideia de pecado, de mal, não fique uma coisa vaga, nebulosa e que nos leve a viver de uma forma abstrata a nossa fé em Jesus. Não. Vencer o mal e o pecado é não nos conformar com essa realidade em que jovens são mortos na periferia da cidade, nessas realidades de trocas de tiros que a gente fica se perguntando de onde vem a bala. Às vezes não há resposta de onde vem a bala, mas os corpos atingidos são os corpos negros das periferias de nossa cidade, como a jovem em Gomadeira recentemente. Não, irmãos e irmãs. A ressurreição de Jesus nos leva a não nos conformar com isso. A esperança de Jesus não é só para depois da morte, quando com Jesus ressuscitaremos também e teremos a vida eterna. Não, começa aqui e agora. Seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Não podemos nos conformar, não podemos ser indiferentes
seja com a violência policial, seja com a violência das facções, seja com a violência da injustiça que gera fome e doença para a maioria do nosso povo excluído, seja para as guerras que insistem em ceifar tantas vidas. Não podemos nos render e dizer sempre foi assim, sempre será. Enquanto estivermos aqui, a força da ressurreição precisa nos levantar, como levantou aqueles discípulos e discípulas, para, conforme as nossas possibilidades, conforme a nossa vida comunitária, dizer que pode ser diferente e que a força da ressurreição nos levanta para contribuir com as transformações necessárias. A ressurreição de Jesus nos transforma, nos consola, nos chama a uma vida nova e também nos chama a ser presenças transformadoras para que contribuamos para transformar as realidades de morte em realidades de vida, pois aí está e precisa estar a ressurreição de Jesus no nosso tempo. A ressurreição não acabou lá, ela continua conosco, desde pequenos gestos cotidianos na família, na comunidade, na app, nas pessoas que estão ao nosso redor no dia a dia, nas pessoas que podemos alcançar. Começa aí a força da ressurreição, com uma escuta amiga, com a partilha, com um apoio, com uma visita a uma pessoa adoecida, com o acolhimento de uma pessoa diferente, com a superação de preconceitos que marginalizam e matam tantas pessoas. A ressurreição começa aí e ela vai se alargando através das comunidades que se unem, que se juntam para denunciar as injustiças, para anunciar e contribuir para mudanças mais amplas, sociais e no nosso mundo. A ressurreição continua em nós e através de nós. Como bem dizia o teólogo Moltmann, fé na ressurreição já é uma ressurreição das pessoas na força da vida. A nossa fé na ressurreição já é experimentar a força da vida teimosa, dizendo sim, mesmo em meio à morte, à violência, a vida persiste e nós estamos aqui para promover a vida, para promover a paz, para promover o amor, a justiça. Jesus ressuscitou e vejamos, depois de tanta maldade e sofrimento, quando Ele ressuscita, Ele não ressuscita para se vingar, que seria muito comum, humanamente seria o esperado. Depois de sofrer tanto de forma tão injusta, agora que eu estou aqui eu vou afora. Humanamente, historicamente seria assim. Mas Jesus ressuscitado, a primeira coisa que Ele anuncia é a paz. A paz seja convosco. E é essa paz que Ele nos chama a continuar promovendo, vivendo e anunciando. Bem-aventurados, bem-aventuradas os que promovem a paz. Vamos ficar de pé? Ressuscitou, 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 aleluia. Venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas, venceu a morte, venceu o mal, venceu as trevas e nos resgatou na alegria da ressurreição. Na alegria da ressurreição.